Ei, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Bárbara Valadares, líder de educação da nossa universidade, e hoje a gente traz para vocês o Conversa com o Especialista, um espaço que foi criado para trocarmos saberes, experiências e aprendizados com profissionais de alta bagagem que tem muito a acrescentar. Hoje o nosso bate-papo é sobre um tema essencial, a saúde da mulher. Outubro, vocês sabem, é o Outubro Rosa, e nesse mês a gente convida todos vocês para pensar sobre a prevenção, sobre o cuidado. Mas a gente sabe que a saúde da mulher, a saúde feminina, vai muito além do câncer de mama. E é sobre isso que a gente quer aprofundar aqui na nossa conversa hoje, no nosso bate-papo. E para isso eu tenho a alegria de receber a Bárbara Berdini, que é mãe do Murilo, doula, enfermeira, educadora perinatal, instrutora de hipnoparto, hipnoterapeuta e consultora em amamentação. Ela atua em Belo Horizonte desde 2017 e já acompanhou aí dezenas de famílias em momentos decisivos de vida. Além disso, desenvolveu o primeiro curso online de preparação mental para o parto e já ajudou centenas de mulheres ao redor do mundo a viverem uma experiência mais positiva aí diante da gestação, diante do parto. Bárbara, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada pela presença e obrigada pela disponibilidade. É uma honra estar aqui, é um prazer receber esse convite e falar sobre um assunto tão importante e tão, às vezes, negligenciado aí por muitas pessoas. E além, né, do Outubro Rosa, a gente enxergar a mulher como um todo, né, enxergar o processo para além do câncer de mama, que chega, né, o outubro. Todo mundo foca na prevenção do câncer de mama, que é muito importante, sim, mas a gente tem que pensar na mulher em relação à saúde integral, né? Então, existem vários exames, várias questões que devem ser avaliadas: saúde mental, saúde reprodutiva, né? A sexualidade, planejamento familiar. Então, são muitas coisas que a gente deve avaliar e ensinar para essas mulheres com o objetivo de prevenção mesmo, né? De prevenção e de cuidado, de autocuidado, que é muito importante a gente falar. Isso é maravilhoso. Então, assim, acho que é um ponto de partida muito interessante para a gente aqui na nossa conversa, entender, né, que a saúde feminina, como você está trazendo, é muito mais ampla, que a gente não deve resumir, vamos falar assim, né, o aprofundamento aqui ou o enfrentamento do câncer de mama em si. Na prática, assim, no dia a dia, Bárbara, quais são os exames e sinais de alerta que toda mulher deveria conhecer e priorizar? Olha, hoje a gente tem principalmente a prevenção do câncer de colo de útero, que é um dos cânceres que mais mata mulheres, jovens principalmente, e o câncer de mama, que é o foco do Outubro Rosa. Então, hoje, para rastreamento do câncer de colo do útero, a gente tem o Papa Nicolau, que é o exame preventivo, que ele deve ser feito a partir dos 25 anos, e aí esse exame vai ser feito de forma anual. Então, nos 2 primeiros anos, o exame dando tudo ok, a partir daí, esse acompanhamento ele é trienal. A cada 3 anos, você vai fazer esse exame preventivo. Então, os 2 primeiros anos, dando tudo ok, 3 anos, a próxima avaliação, até os 64 anos, que é o que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Já o câncer de mama, o exame padrão ouro para o rastreamento do câncer é a mamografia. E a gente fala muito de autoexame também, como uma forma de autoconhecimento, mas o autoexame, que é o que a gente faz para conhecer as nossas mamas, para identificar, para avaliar, ele é importante sim, mas ele não é mais considerado uma forma de rastrear o câncer de mama, porque quando a mulher já descobre na palpação das mamas, normalmente o câncer já está num período mais avançado. Então, é importante fazer essa mamografia de forma periódica. Atualmente, existe uma recomendação para essa mamografia ser feita de forma anual a partir dos 40 anos. Há pouco tempo atrás seria a partir dos 50, mas como eles observaram que está tendo uma prevalência maior de câncer também nessa faixa etária dos 40 aos 49,
a sugestão é que seja feita a partir dos 40 anos, a não ser que você tenha algum familiar próximo que tenha histórico, né, de câncer de mama, como a mãe, como uma irmã. Aí sim é importante começar esse rastreamento antes. Mas caso, né, não tenha esse histórico familiar ali de câncer de mama, a partir dos 40 anos é interessante avaliar, e principalmente a partir dos 50. Né? Então, assim, eu até trouxe aqui uma mama para a gente exemplificar o autoexame, e o autoexame, muito além, né, de rastreamento, de avaliação de câncer, é para você se conhecer também, né? Então, fazer a palpação, observar no espelho, tocar mesmo, né, com os dedos, sentir se tem algum nódulo, se tem alguma coisa diferente, se sente alguma dor enquanto faz essa palpação, lembrando que o ideal é que esse exame não seja feito, né, essa palpação não seja feita próximo ao período menstrual, né, para as pessoas que menstruam, porque pode ser que a mama fique mais sensível, né, então é importante avaliar. Então, para se conhecer, e caso observe algo que está dolorido, está diferente, né, está com uma textura, buscar atendimento mesmo, e fazer a mamografia para fazer o rastreamento. Isso é muito importante, né? Porque você está falando de uma prática simples, super acessível e que toda mulher pode integrar, né, na sua rotina, de maneira realmente ali muito prática. E falando sobre isso, quais outras práticas, quais outras atividades simples, né, assim, do cotidiano, pensando em saúde feminina, que as mulheres podem começar a integrar na rotina para cuidar melhor da saúde física e também da saúde emocional. Hoje a gente tem falado tanto, né, desse cuidado emocional, que ele precisa acompanhar, que não é só apenas o cuidado físico de um modo geral. O que você pode trazer para a gente, Bárbara? Olha, as mulheres em geral, principalmente, né, eu que trabalho com gestantes, puérperas, nós temos a tendência de sentir culpa por nos cuidar, né? A gente não coloca muitas vezes nosso corpo, a nossa saúde como prioridade, sempre prioridade de cuidar dos outros, né? Seja no trabalho, seja os filhos, seja da família. Então é muito importante que a gente comece a olhar para si, a escutar o próprio corpo e a inserir aos poucos hábitos que vão trazer benefícios para a nossa saúde. Dormir bem, né, uma higiene do sono, tomar sol, né, se tiver um hobby, se tiver algo que você goste, que te dá prazer, também, né, realizar isso de forma periódica, perceber o próprio corpo, né, porque muitas vezes a gente negligencia, olha, estou ficando sempre cansada, estou sem libido, várias coisas vão acontecendo, o corpo vai dando sinais e a gente vai negligenciando, vai deixando. E aí, quando vai ver, tem algo, né, que vai influenciar diretamente, por exemplo, na saúde mental, na saúde reprodutiva. Então, é importante a gente olhar para dentro, olhar para si, escutar o que o nosso corpo está querendo dizer e inserindo hábitos. Beber água, por exemplo, que é algo que às vezes a gente acha que é fácil, mas nem sempre, né? Normalmente a gente não tem esse hábito de tomar bastante líquido. Então, vamos inserir um hábito de por vez, né? Primeiro eu vou inserir um hábito de tomar água, mais quantidade de água, ou depois para tomar um sol todos os dias, para fazer uma higiene do sono, e isso vai melhorando a saúde, né, no geral. E também observar aí o corpo, como eu falei. Muito legal. E assim, pensar que esse cuidado, ele é um cuidado que você está trazendo essa ampliação de mentalidade para a gente de uma maneira realmente muito importante. Pensar que a nossa saúde não é só olhar ali naquele momento, né, para um exame, para um autoexame, mas é cuidar da nossa saúde de maneira global. E quando eu penso nessa saúde em âmbito global, né, pensando na existência da mulher, na sociedade, não tem como a gente dissociar aí também da figura da família, né, dos companheiros, dos homens. E a saúde da mulher, me parece não ser uma responsabilidade exclusiva da mulher, né? Como que você vê o papel da família, o papel dos homens nesse processo de apoio e cuidado da gestão da saúde feminina? Olha, a gente sempre teve, ao longo, né, da história, a mulher como cuidadora e o homem como provedor, né? Então, a mulher como um ser que cuida de todo mundo e ninguém cuida dela. E aí, nesse momento, a gente tem passado por uma transição de informação para que os homens também se insiram, né, no papel de cuidador,
no papel de participar da família, não só como provedor, mas como pai, como companheiro, né, ali dentro dessa família. Então, é escutar a mulher sem julgar, compreender, fazer a sua parte, porque às vezes a gente, eu trabalho tanto com famílias e bebês recém-nascidos, então a gente fala, o pai não ajuda a mãe, o pai é pai, ele faz o papel do pai, porque a gente tem, mas o meu marido, meu esposo, meu companheiro me ajuda muito. Não, ele não te ajuda, ele faz a parte dele. Então, muitos homens têm começado a enxergar essa questão, mas nós, como mulheres, também temos que cobrar, temos que informar e mostrar o quanto isso é importante para a gente não ficar sobrecarregada, né? A gente fala hoje tanto de carga mental que a mulher carrega. Então, a nossa saúde física depende também dessa sobrecarga que a gente tem dentro de casa, né? Com a família, com a falta de cuidado. Então, a participação das outras pessoas da família, né, envolvidas nesse cuidado da mulher é importante. Então, agora, né, com tanto acesso que a gente tem à informação, a gente tem divulgado e falado mais sobre isso. Tem surgido mais perfis focados na questão do homem, na participação do pai, né, para poder passar esse tipo de informação e fazer com que os homens se insiram cada vez mais nesse processo. É fundamental, né, Bárbara, a gente trazer todas as pessoas para essa discussão e para a importância. A gente acredita muito que a gente está na universidade, né, como a educação como um instrumento mesmo, de transformação de culturas, de mentalidades. De um modo geral, a gente tem promovido esses encontros, inclusive com esse objetivo de ampliar o olhar das pessoas, para que elas possam ali, em algum minutinho do dia, parar para pensar sobre questões que são nossas e que nos ajudam, né, em termos de bem-estar coletivo, social, quer ali dentro das nossas famílias, quer também num cenário mais macro e na nossa sociedade. E aí, pensando nisso e no encontro, pensando na educação, queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, sobre a importância da gente falar de saúde mais cedo, desde mais cedo, com as gerações que estão chegando. Acho que as gerações que estão chegando, elas chegam mais informadas. Mas ainda assim, né? Qual que é a importância da gente falar sobre saúde da mulher desde cedo, por exemplo, na infância e na adolescência? Isso contribui ou não? Qual que é a sua percepção aí sobre a transformação de mentalidade, a transformação das gerações? Olha, sempre o assunto saúde, o assunto sexualidade, o assunto gestação, o assunto parto, né, o assunto maternidade, a parentalidade em si, ele nunca foi conversado com crianças, né? Então, as crianças, elas participam, mas nunca foram informadas sobre como que se cuidar, por que as coisas acontecem, como as coisas acontecem. Então, eu acredito que é muito importante esse conhecimento ser ministrado para essas pessoas, dessas crianças, desde o início, porque quando chega, né, o momento da menarca, o momento do parto, o momento de uma gestação, né, da maternidade ou da menopausa, inclusive, né, que a gente, agora que estamos começando a falar de menopausa, de climatério, né, porque tem várias etapas do corpo da mulher aí, do processo, do ciclo de vida da mulher, só que quando a gente vai ficar sabendo, a gente já está grávida, ou a gente já está na menopausa. Então, se a gente consegue ter essas informações antes e chegar com consciência para essas questões, inclusive facilita na tomada de decisões, nas escolhas que essas meninas, que essas mulheres vão fazer, né? Então, sobre métodos contraceptivos, sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, sobre várias coisas né, de educação sexual mesmo. Então, isso é muito importante para que, quando essa mulher for tomar alguma decisão na sua vida, baseada aí no seu ciclo, né, no ciclo que ela está vivendo, ela já tem essa informação e essa segurança para tomar essa decisão desde cedo. Excelente, eu falo que informação é poder, né? A educação, ela tem aí realmente o fator emancipatório de trazer ali mais clareza, de tomadas de decisões mais conscientes. E aí, pensando nisso, eu quero te ouvir, é a segunda pergunta atrelada à educação, como que a educação e a informação
na sua perspectiva e na sua atuação prática, como que você percebe que a educação contribui para a transformação da vida das mulheres individualmente, ou mais do que isso, né, também contribui para a transformação aí das famílias, das comunidades, como que tem sido aí a sua vivência? Porque quer queira ou não, né, aqui pelo seu currículo, a gente vê que você é também uma educadora. Quando você vai para essas famílias, você está ali levando conhecimento, transmitindo saberes, e como que você percebe, né, que essa educação vem contribuindo para essa transformação? Depois que eu me formei doula, eu me descobri educadora mesmo. Porque a base do trabalho da doula, ela é o ensinar, é o informar, é o preparar a família para o parto, trazer uma gestação mais leve, um puerpério mais tranquilo, através da informação. Porque muitas pessoas acreditam que o trabalho da doula estar ali no parto, segurando a mão, fazendo massagem, mas muito antes disso, a mulher chega com medo, desinformada, a família chega assim. E nesse processo da gestação até o parto, tem muita informação, muito acolhimento, muita educação perinatal, que a gente chama, né, que é o nome que a gente dá para essa preparação para a gestação, para o parto, para o puerpério, para a amamentação. E isso é transformador, porque a família chega completamente insegura, completamente sem confiança para o processo, e através da informação a gente consegue fazer essa transformação, e eles chegam lá na frente para receber o bebezinho, por exemplo, de forma segura, confiante, tranquilos, sabendo tomar decisões, sabendo o que quer, sabendo o que esperar do processo. Então a informação, ela traz essa liberdade, né? Eu falo que informar, né, é libertar mesmo, porque a gente tem, né, muitas questões envolvidas com o sistema obstétrico e outras, né, em geral, não só o obstétrico, mas que quando a pessoa tem informação, ela tem direito de escolha, né? Ela faz uma escolha informada, porque sem informação não tem escolha. E aí a gente acaba fazendo aquilo que querem, né, que façam conosco. Então, com essa transformação vem muito disso, de trazer liberdade para as famílias, principalmente para a mulher, para tomar decisão sobre os seus próprios corpos, sobre a sua gestação, o seu bebê, o seu processo, né? Então, eu percebo nitidamente como que as famílias chegam de uma forma e saem completamente transformadas após, né, essa educação perinatal. Que interessante, eu gostei muito disso que você disse, associando a educação à liberdade, a direito de escolha, é tudo que a gente muito fomenta aqui dentro da universidade corporativa. A gente defende que o conhecimento, quando bem aplicado, né, quando bem costurado e compreendido, ele traz esse fenômeno de transformação, de emancipação, de liberdade, e isso é muito importante, né? Quer para o cidadão ali dentro da gestão das suas atividades, quer para a mulher na sua individualidade, para as famílias. Eu falo que quando a gente se melhora também a partir da educação, toda a sociedade colhe, né, com as melhorias, colhe o resultado positivo daquilo que foi feito em termos de educação. E para a gente caminhar aqui para o final, Bárbara, queria te perguntar se você pudesse deixar aí uma mensagem especial nesse Outubro Rosa para todas as pessoas que nos escutam, para todas as pessoas que nos acompanham, qual que seria? Olha, seria ouvir sem julgar, né, que é muito importante, escutar o seu próprio corpo, né, e ser multiplicador. Então, se você está recebendo a informação, seja um multiplicador da boa informação, porque as mulheres, né, principalmente as mulheres informadas, elas são multiplicadoras. Precisamos que isso vá além, né, das mulheres, seja toda a sociedade com boas informações, com informações confiáveis, seguras, sejam multiplicadores para que a gente reduza, né, essa questão do câncer, né, a gente pensar que 95% dos cânceres de mama são curáveis quando descobertos no início. Então, se a mulher tiver o conhecimento que ela tem que fazer a mamografia, que ela tem que buscar, né, a prevenção do câncer de colo do útero, que ela tem que cuidar da sua saúde, cada vez menos a gente vai ter essas doenças, né, de forma
mais avançada, mais agressiva, e além disso, menos famílias, né, vivendo presas sem informação, né, vivendo a partir daquilo que simplesmente fazem sem explicar, sem ensinar, sem orientar. Então, sejam multiplicadores da boa informação para que cada vez mais pessoas tenham acesso. A gente precisa que chegue a cada vez mais mulheres, mais famílias, mais meninas, meninos, mais crianças, porque assim a gente vai conseguindo mudar aos pouquinhos, né? Cada geração, cada processo. Então é isso. Perfeito, essa mensagem é uma mensagem muito poderosa. A gente não pode ser imediatista, entender que esse processo é um processo de construção contínua e que depende muito também dessa nossa proatividade, né? Esse nosso desejo de contribuir. Falo que a geração século XXI traz esse compromisso para a gente, né? Da gente entregar também. Faz parte da nossa responsabilidade social, a gente se comprometer. Então, essa mensagem sua, Bárbara, é uma mensagem realmente muito poderosa. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa conversa tão rica, tão necessária. Esse nosso diálogo trouxe para a gente, né, uma expansão de mentalidade. Você trouxe para a gente um lembrete super importante, que a saúde da mulher não se limita a um mês, a um exame específico, ele envolve corpo, mente, emoções, envolve todo o coletivo, né, pessoal? Então, que a gente possa falar mais durante o ano todo, não só no mês de outubro, que nós possamos também nos cuidar mais, apoiar umas às outras nessa jornada, como a Bárbara muito bem colocou. Eu quero convidar todos vocês que estão aí nos acompanhando para conhecer o trabalho da Bárbara também nas redes sociais. Ela faz um trabalho incrível, é um trabalho realmente de muita informação, orientação. Ela é muito presente nas redes sociais. Ao final, a gente vai deixar aí para vocês, tá? Toda a orientação de como encontrá-la no Instagram e nas redes sociais que ela faz uso. E a vocês aí que nos acompanham, lembre-se que a informação é poder, que a informação é liberdade, é direito de escolha e que a prevenção em si é um ato de amor consigo mesma. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima conversa com o especialista. Bárbara, muito obrigada. Eu que agradeço.